Olá, boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossas palestras da tarde, da Semana de Enfermagem do Corém. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de felicitar os enfermeiros e enfermeiras que estão nos assistindo. E agora à tarde estaremos com a temática do empreendedorismo. A gente vai iniciar com a enfermeira Johanna, mas antes de iniciar, eu vou passar alguns recadinhos então para vocês. Deixar o pessoal ir entrando aí, acessando a, a nossa plataforma, né? E eu gostaria de reforçar com vocês que, além das palestras que estão acontecendo, né, elas vão acontecer sempre no período da manhã, às 9 da manhã, e no período da tarde, a partir das 14 horas, e a partir das 19h30 a gente vai fazer a reprise, tá? Além disso, reforçar com vocês que nós temos também a maratona fotográfica. Cada dia tem uma temática diferente, onde vocês postam lá na rede social de vocês, lá no Instagram, alguma foto, né, referente à hashtag do dia, que hoje é Meu Amanhecer, postar lá no Instagram de vocês e colocar também o Corém, né, @CoremSC, e a hashtag Maratona Fotográfica CoremSC. E a gente vai estar repostando nas nossas redes sociais. Quero felicitar os enfermeiros e enfermeiras pelo Dia da Enfermagem, os demais profissionais de enfermagem também pela Semana da Enfermagem. Então, até o dia 18, desculpa, até o dia 18 a gente vai estar com programação online com vocês aqui. Reforço que no dia 17 e 18 tem um curso de cuidados paliativos, que inicia às 14 horas e finaliza às 20 horas. E aí, para quem é enfermeiro responsável técnico que está assistindo a gente hoje e ainda não se inscreveu, nós teremos um evento que será presencial em Blumenau no dia 18 e 19. Então, programem-se para estarem participando conosco lá. Um evento que vai ser integral, inicia no dia 18, né, de manhã, na parte da manhã, à tarde também, não, peraí, 19 e 20, falei errado? 17, 18, 19 e 20, gente, desculpa, ao vivo é assim mesmo, 19 e 20. Então, inicia no dia 19, e a gente espera vocês lá, os RTs, para participar, e os RTs que não conseguirem participar presencial podem acompanhar conosco online. O evento vai ser todo transmitido online, mas para participar, para ter o acesso, precisa se inscrever, tá? Então, acessa o site do Corém, faz a sua inscrição, e aí a gente vai fazer toda a transmissão online também. Então, vamos dar início agora à nossa palestra da tarde com a enfermeira doutora Johanna do Carmo Menegas. A Johanna, ela é enfermeira formada com louvor de mérito estudantil pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela é especialista em gestão de pessoas pela Universidade do Sul de Santa Catarina, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, com realização de estágio de doutoramento na Universidade de Barcelona, e ela leciona gestão e gerenciamento em enfermagem e pesquisa nas áreas de formação profissional e empreendedorismo. Atualmente, ela é professora do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina e do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Pará. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Johanna, é um prazer reencontrá-la aqui virtualmente, né? A gente já se cruzou algumas vezes pela UFSC. Passo a palavra para você, seja bem-vinda. Muito obrigada também, Júlia. Em teu nome eu agradeço ao Corém Santa Catarina pela oportunidade de dialogar sobre esse tema hoje. Em um momento importante que a nossa categoria celebra no Dia Internacional da Enfermagem. Então, como Júlia já disse, parabéns a todos os profissionais de enfermagem do estado de Santa Catarina pelo Dia Internacional da Enfermagem. A proposta hoje foi que, então, dialogássemos sobre empreendedorismo e inovação, um novo olhar sobre a profissão. Então, o meu objetivo nessa conversa de hoje
é promover algumas reflexões sobre essas relações entre empreender e inovar dentro da nossa profissão, dentro da enfermagem. Então, espero que o nosso diálogo nesse sentido seja produtivo, que as reflexões sejam produzidas e vamos ter um momento para trocar algumas impressões com base no que vocês colocarem, então, no chat. Para dar conta de promover, então, essas reflexões, eu acredito que é importante a gente revisitar pontualmente alguns aspectos da história da enfermagem. Já destaco que a intenção não é fazer uma trajetória histórica, mas pensar alguns pontos que sejam importantes para essa revisitação de olhar, para esse olhar sobre a profissão, e projetar algumas perspectivas de futuro, relacionando então o empreendedorismo e a inovação em enfermagem. Vocês provavelmente devem ter percebido o quanto estes temas são temas que têm surgido na discussão dentro da nossa categoria, na categoria na área da saúde de modo geral. E isso é um reflexo do contexto mais amplo, porque esta temática do empreendedorismo e da inovação já vem sendo pautada de um modo geral em todas as áreas profissionais. Há um desejo, então, esse estímulo pelo empreendedorismo e pela inovação. No ano passado, o Senado Federal aprovou um projeto para fazer uma alteração na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para que constem como temas transversais, tanto na educação básica quanto na educação superior, o empreendedorismo e a inovação. E esse projeto, então, está na Câmara, nesse momento, e o Senado também aprovou nesse ano, mais relacionado ao fomento às empresas juniores, a Semana das Empresas Juniores e o Dia das Empresas Juniores como um fomento também ao empreendedorismo universitário. Então, há uma mobilização social, está na pauta social esse tema do empreendedorismo e da inovação, e não diferente na nossa categoria. Então, projetar essas perspectivas de o que é possível vermos também nesse novo olhar sobre a profissão é uma das intenções que tenho aqui com vocês hoje. Para iniciar um pouco essa nossa aproximação, eu quis fazer um exercício de reflexão e joguei no Google algumas expressões para ver quais eram os maiores resultados de busca que a gente tinha. Como que a nossa profissão é vista no maior buscador do mundo, que a enfermagem é e o que o enfermeiro é, e depois o que a enfermagem faz e o que o enfermeiro faz. Me concentrei especificamente no enfermeiro, mas poderia ter feito esse exercício também com os profissionais de nível médio. Mas então aqui vocês estão vendo na tela alguns dos possíveis resultados, as maiores buscas, né? Tanto que ele ordena para nós as maiores entradas quando ele faz esse filtro. Então, a enfermagem é uma arte exercida privativamente, entendida como uma profissão, uma ciência, arte do cuidar, exercida privativamente pelos profissionais de enfermagem, uma profissão que possui sensibilidade, uma profissão que integra, acredito que esse integra os demais profissionais, integra o processo de cuidado. O enfermeiro é, então, um profissional que trabalha 100% do tempo de permanência, está sempre com o paciente dentro desse entendimento. Veja o terceiro tópico: o enfermeiro é subordinado ao médico, é o profissional responsável pelo processo de administração dos medicamentos, é responsável e aí devem ter várias buscas genéricas nesse sentido, agente ativo, peça fundamental no cuidado, agente ativo que se une, profissional que integra a estrutura. Então, essas foram algumas das visões sobre a enfermagem e o que a enfermagem faz. A enfermagem faz sutura, o terceiro tópico e o primeiro tópico. A enfermagem faz o quê? Talvez um desejo das pessoas de reconhecerem ou de entenderem o que a nossa profissão faz, o que um técnico de enfermagem faz, o que um auxiliar faz, enfermagem faz residência, enfermagem faz parte da medicina, o enfermeiro faz sutura, faz preventivo, faz cirurgia, intubação, e assim sucessivamente, como vocês estão observando aqui na tela. Gostaria que cada um exercitasse
e fizesse uma reflexão. A reflexão que eu fiz quando eu identifiquei principalmente essas duas últimas buscas, do que a enfermagem faz e do que o enfermeiro faz, uma percepção bastante concentrada no fato de que a nossa profissão, ela produz muito algo, um trabalho ativo, e esse trabalho ativo, um trabalho bastante procedimental, visto aqui nessa busca, né? Um trabalho em ato, um trabalho ativo, mas ainda entendido, então, como um trabalho procedimental. E ao passo que, se a gente olha sobre o que a enfermagem é, ela é muito mais nessa busca do que uma profissão que só faz procedimentos, que só faz sutura, ou que só faz qualquer outro tipo de procedimento que as pessoas possam ter curiosidade em realizar as buscas dentro do Google. Coloca-se, então, que ela é exercida privativamente, ela é uma ciência, ela é uma arte, ela é exercida pelos profissionais de enfermagem, ela é uma profissão que integra o cuidado de saúde, extremamente fundamental, estando presente no cuidado de indivíduos, famílias, comunidades em tempo integral. Então, nesse sentido, há uma certa disparidade entre o entendimento sobre a essência da profissão, o que a profissão é, e o que as pessoas parecem ter curiosidade ou veem ou acham que nós fazemos como profissionais. E como o tema é um novo olhar sobre a profissão partindo do empreendedorismo e da inovação, eu me questionei um pouco por que nós não somos vistos ou não somos buscados ou não somos descritos como mais empreendedores, mais inovadores, com mais frequência. Porque essas características, elas não aparecem na busca, porque elas não fazem parte do ideário, quando as pessoas pensam em enfermagem, o que pode estar acontecendo dentro desse contexto da percepção da sociedade, das pessoas que utilizam o buscador mais utilizado do mundo para fazer algum tipo de referência, algum tipo de pesquisa sobre a nossa profissão. E não encontrei, então, essas relações mais diretas com a nossa profissão, e vale, então, a gente fazer uma reflexão sobre o que é empreender e o que é inovar, para fazermos algumas aproximações com esse contexto do nosso trabalho, sendo um trabalho vivo, um trabalho em ato, um trabalho presente, e um trabalho, então, de uma profissão que é ao mesmo tempo vista como arte, ao mesmo tempo vista como ciência, ao mesmo tempo também, de certa forma, vista como técnica, como procedimento, como execução. E aí, para a gente poder olhar e entender o que é empreender, o que é inovar, queria que vocês fizessem um exercício de olhar para essa pintura aqui. Aqui a referência dela, uma pintura do Salvador Dalí, uma pintura surrealista. O que vocês percebem quando vocês olham para essa pintura uma vez, duas vezes, três vezes? Olhar alguns minutos para exercitar essa perspectiva, porque é justamente essa perspectiva que eu gostaria que tivéssemos em conta, principalmente a partir de agora, para fazer essa conversa reflexiva na tarde de hoje. O que vocês enxergam aqui? Coloquem no chat, interajam, coloquem o que vocês enxergam, quais são as figuras que vocês enxergam aqui. Vamos ver. O pessoal ainda não comentou aqui, vamos ver se alguém vai... Eu tô vendo ali uma pessoa encostada com o cotovelo, assim, numa mesa, né? E me parece que tá com um lenço na cabeça. Mas eu também tô tentando ver alguma outra coisa ali no meio, parece a feição, né, de uma pessoa. Mas não consegui ainda me aprofundar naquilo ali, não, Johanna. Parece um rosto aqui, né? Parece um rosto. A ideia de tentar fazer um busto, né? Aqueles cortes logo abaixo do pescoço, produzidos em mármore. A ideia é fazer um busto aqui, mas ao mesmo tempo parecem o quê? Podem parecer duas freiras aqui, duas pessoas vestidas de preto e branco, aqui uma terceira pessoa de costas, e essa mesma composição é a composição do busto. Aqui você pode perceber um nariz, por exemplo, ou pode perceber parte da roupa desse terceiro elemento. A questão é que a gente pode ter várias perspectivas sobre o mesmo objeto. Quando a gente olha para um mesmo objeto, a gente pode ter várias perspectivas. A gente pode olhar esse objeto
por diversos ângulos. E se daqui a 10, ou daqui a 15 minutos, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 10 anos, vocês olharem de novo para essa figura, é possível que vocês captem detalhes e percebam nuances que não perceberam da primeira vez que olharam para ela. Então, quando a gente reflete sobre a nossa profissão está muito também relacionada a essa questão de perspectiva. Eu posso olhar a enfermagem por diferentes perspectivas e posso chegar a diferentes conclusões sobre o que ela é ou sobre o que ela faz. Mas quem determina a perspectiva final, ou quem deveria determinar essa perspectiva final, somos nós, profissionais, que exercitamos essa profissão e que temos, então, responsabilidade por zelar pelos seus princípios éticos, pelos seus princípios legais, temos responsabilidade por determinar o escopo dessa profissão e também temos responsabilidade por formar novos pares dentro dos olhares que vamos tendo ao longo do tempo. A referência que eu fiz nesse sentido, de trazer as diferentes perspectivas olhando daqui a 10 minutos, daqui a 2 horas, 2 dias, 10 anos, é que essas perspectivas vão mudando ao longo do tempo. Eu vou até te interromper aqui, que eu acho que a gente está com um delay para o pessoal. Agora veio aqui no chat a Maria do Carmo, ela colocou: eu vejo uma mulher seminua olhando para um quadro. Né? Então, bem isso que tu traz, vai ter diferentes perspectivas, né, Johanna? Sim. E quando a gente traz essa ideia de como a gente vê a nossa profissão, ou como os outros veem a nossa profissão, ao longo do tempo, a forma como a enfermagem era percebida e como a enfermagem era vista, ela foi mudando. E essas mudanças nessa percepção social, ela vem do ato de enfermagem, da prática de enfermagem, ou seja, muitas vezes, para a gente modificar o olhar que a gente tem sobre a nossa profissão, primeiro a gente precisa fazer esse movimento para dentro, para que depois esse movimento seja percebido fora. Então, existe sim, uma demanda social do entorno mais amplo, deste contexto mais amplo, que demanda por profissionais empreendedores e inovadores, mas, ao mesmo tempo, pode ser que não nos percebamos dessa maneira, ou que os outros não nos percebem dessa maneira, e vice-versa. É toda uma questão, novamente, de perspectiva. E nessa toada, conceituar empreendedorismo e inovação é também, do ponto de vista teórico, uma questão de perspectiva, porque há vários olhares sobre empreender e há vários olhares sobre inovar. Eu trouxe aqui algumas possibilidades para a gente poder começar a pensar e dialogar e fazer essas relações com a nossa profissão. Um conceito mais amplo e mais bem aceito de empreendedorismo é essa ideia de que é buscar uma oportunidade ou um conjunto de oportunidades e agir sobre elas. Isso é empreender. O empreendedor é aquela pessoa que é capaz de perceber uma necessidade a partir de um problema, ver nessa necessidade ou problema uma oportunidade e agir sobre ela. Pegar aquilo e tornar aquilo uma realização. E Joseph Schumpeter, um dos principais economistas que teoriza sobre o empreendedorismo, ele definia que o empreendedorismo ele é o principal agente indutor da inovação. Então, é a partir do empreendedorismo que você tem inovação. Não é possível ter inovação, para Schumpeter, sem você ter empreendedorismo. As duas estão intimamente ligadas, mas o contrário pode ser verdadeiro. É possível você empreender sem inovar. É possível você identificar uma necessidade, é possível você identificar um problema e atender aquela necessidade, abrindo um negócio, por exemplo, mas sem inovar. Dá um exemplo corriqueiro, cotidiano. Você mora numa vizinhança que tem vários moradores que trabalham fora. Então, esses moradores, eles têm uma necessidade de alguém que venda comida para eles, porque eles não têm tempo de produzir sua própria comida no cotidiano das suas atividades. E aí, é uma necessidade dessa pequena vizinhança, e você pode identificar essa necessidade ou esse problema das outras pessoas de não conseguir produzir seu próprio alimento como uma oportunidade de negócio e você começar a vender comida para essa sua pequena vizinhança. Ponto.
você vai se tornar um empreendedor, porque você identificou uma oportunidade a partir de uma necessidade, atuou sobre ela e começou, então, o seu empreendimento com o ramo da alimentação. Mas você pode ficar produzindo o arroz, feijão, o bife, a salada, etc., da mesma forma que todo mundo produz, sempre produziu, e vedando da forma que todo mundo veda, entregando da forma que todo mundo entrega, ou seja, você pode empreender e não necessariamente inovar em nenhum tipo desses processos. Agora, não é possível inovar sem começar empreendendo, porque a ideia da inovação, como está colocado aqui, é você agregar um valor em algo que já é feito, algum grau de novidade. Esse grau de novidade, ele vai ser para uma organização, para um fornecedor, para um consumidor, ele pode ser num procedimento, ele pode ser num produto, ele pode ser no serviço, ele pode ser uma nova solução para algo que ainda não foi identificado. Então, você precisa ter alguma coisa de diferente dentro desses elementos, para você dizer que há uma inovação. Existem vários graus de inovação, várias formas de inovar, e existem vários contextos também para você inovar. Mas a essência da ideia que eu gostaria que ficasse aqui é que eu preciso trazer algum grau de novidade, não fazer as coisas como elas sempre foram feitas ou da forma que já está estabelecida, da forma que todo mundo faz. E isso tem que agregar um valor para alguém dentro dessa cadeia de relação. Ou agrega um valor no próprio processo produtivo, ou agrega um valor para quem consome esse serviço, ou ela agrega um valor para quem fornece os produtos. Esse valor, ele pode ser vários, tá? Ele pode ser um valor financeiro, uma diminuição de custos, ele pode ser uma redução de tempo, ele pode ser um incremento de qualidade, ele pode ser a sensação de satisfação. Valor é um conceito bem subjetivo também, depende de onde a gente está refletindo sobre. Então, quando a gente olha para esses conceitos de empreendedorismo, esses conceitos de inovação, a ideia é que a gente consiga pensar, será mesmo que a enfermagem não faz ou faz empreendedorismo? Será que o enfermeiro faz inovação? E aí eu gostaria de dizer para vocês que sim. E se eu dissesse para vocês que mesmo que a gente tenha externamente, e ousaria dizer também que internamente uma visão de que não somos empreendedores e não somos inovadores, que isso não é um mundo para nós, desde a nossa origem, nós temos sim uma característica empreendedora. E também no cotidiano das nossas atividades, mesmo que elas sejam em alguns momentos bastante técnicas e procedimentais, nós inovamos com bastante frequência o nosso trabalho. Nós agregamos valor por meio de uma pequena introdução ou de uma grande introdução de uma novidade num produto, num processo ou num serviço. A questão é a nossa perspectiva, para onde a gente olha e como que a gente pode identificar esses acontecimentos no cotidiano do nosso trabalho. Aqui 2 exemplos de enfermeiras empreendedoras e enfermeiras inovadoras. A grande empreendedora da enfermagem moderna, Florence Nightingale, foi uma mulher que empreendeu e inovou as duas coisas ao mesmo tempo quando ela abriu a primeira escola de enfermagem em Londres. Ela foi uma enfermeira inovadora quando ela introduziu os princípios de higiene e cuidado com o ambiente no trato, no cuidado com os feridos na Guerra da Crimeia. Ela modificou aquele processo, ela introduziu outros elementos, agregando valor ao cuidado, agregando qualidade ao cuidado prestado naquele contexto. Dona Ivone Lara, ou Ivone Lara, essa enfermeira ela é pouco conhecida na história por alguns, mas é uma enfermeira pioneira e bastante inovadora, que junto com Nise da Silveira, revolucionou a forma de cuidado dentro dos manicômios no Brasil. Então, a ideia, todo esse processo de mudança no trato,
de reforma, de humanização do cuidado, vem também do trabalho desta mulher, uma enfermeira que também era uma importante e uma destacada sambista, cantora, uma mulher multifacetada. Temos outros muitos exemplos e, nesse sentido, nos últimos anos, o Conselho Federal de Enfermagem tem feito um esforço, junto com os conselhos regionais e também com a parceria da OPAS, por meio do Laboratório de Inovação, dar visibilidade a essas práticas que os enfermeiros do Brasil têm desenvolvido e que, por vezes, ficam pouco percebidas no nosso contexto. Então, um novo olhar sobre a profissão, que é o título que a gente tem para essa conferência, eu queria dizer que não seria um novo olhar, porque empreender e inovar na enfermagem, apesar de não sermos aparentemente reconhecidos por essa característica, empreender e inovar na enfermagem não é algo novo. Na verdade, é algo que a gente já faz há muito tempo. É algo que vem da origem da nossa profissão, é algo que faz parte do nosso processo de trabalho. Então, eu queria convidar vocês a olhar de novo o nosso processo de trabalho, a revisitar a nossa profissão, para que a gente enxergue e crie cada vez mais oportunidades de empreender e inovar no nosso contexto. Porque, por essência, somos, sim, empreendedores e inovadores. Existe, dentro da literatura de enfermagem, essas 3 primeiras tipologias que estão aparecendo aqui. O intraempreendedorismo, que é empreender, identificar oportunidades, vou sempre tentar voltar no conceito, para a gente sempre manter essa perspectiva na reflexão, mas é identificar oportunidades e agir sobre elas no contexto intraorganizacional, ou seja, dentro de hospitais, de unidades básicas de saúde, dentro de empresas, dentro do próprio estado, do município, certo? Então, a gente como agentes de empreendedorismo e inovação, mantendo um vínculo laboral naquele contexto. O empreendedorismo social, que é a identificação de oportunidades de atuação social, no sentido do direito, no sentido do que é de direito do cidadão brasileiro no âmbito da Constituição, trabalhando com as vulnerabilidades, com a população necessitada, identificando também, então, oportunidades de agir dentro desse contexto para ampliar essa atuação e essa cobertura de direitos e de seguridade social, a partir do nosso exercício profissional. O empreendedorismo de negócios, que é a abertura, então, de um negócio, de uma empresa, muitas vezes, para que a gente possa explorar essas oportunidades e atender essas necessidades dentro de um contexto de mercado de trabalho. Então, isso a gente vê na nossa profissão bastante forte, com a abertura das clínicas de enfermagem, dos consultórios de enfermagem, o enfermeiro atuando de forma bastante empreendedora, também por meio de empresas de consultoria, de assessoria, empresas relacionadas a cursos, à educação, que fornecem mentorias. O empreendedorismo de negócios na enfermagem tem crescido bastante ao longo dos últimos anos. Com todas essas ações intraempreendedoras, empreendedorismo social, empreendedorismo de negócios, são ações que o enfermeiro já desenvolve há bastante tempo. O empreendedorismo de negócios, ele parte da perspectiva de que o enfermeiro, ele é um profissional considerado um profissional liberal. Portanto, esse profissional, ele pode, sim, atuar como atua comumente a gente vê atuando o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, essa linha do empreendedorismo, ela tem se fortalecido bastante dentro do mercado de trabalho. E a gente vê também essas 3 últimas tipologias com bastante presença. O empreendedorismo político, e eu destacaria todo o movimento que tem sido feito pelas 30 horas de enfermagem, pelo piso salarial de enfermagem, que é identificar oportunidades e agir sobre elas para melhorar as condições da profissão, para dar mais dignidade à profissão, para ampliar o escopo de prática da profissão. É agir
como um agente político, entre outros agentes políticos, como o Estado, o poder legislativo, outros atores sociais que têm poder de decisão para melhorar e ampliar, criando oportunidades para a nossa profissão. A gente observa também o empreendedorismo acadêmico, professores, estudantes, atores que estão dentro das instituições de ensino, inovando nas parcerias, inovando nas relações, criando mais oportunidades de aprendizado para os estudantes e também de crescimento para a universidade, e o empreendedorismo digital, que é essa atuação da enfermagem sem a necessidade de uma instalação física, né? Esse atendimento que pode ser relacionado ao cuidado, pode ser relacionado às assessorias, tudo, gente, dentro do escopo do que a lei do exercício profissional obviamente permite e que outras resoluções, outros desdobramentos trazem como possibilidade. Lembrando que, na maior parte das vezes, essa dinâmica das resoluções, das regulamentações, ela vem muito a posteriori do que já costuma estar acontecendo no contexto do próprio mercado de trabalho. Muitas vezes o mercado de trabalho, as demandas da profissão, a profissão vai se desenvolvendo ao exercitar seu exercício profissional, e com isso as legislações vão evoluindo, vão sendo incrementadas, vão sendo aprimoradas, e esse processo vai se desdobrando nesse vai e vem. Então, todas essas formas de empreendedorismo, elas existem na enfermagem, e todas essas formas de empreendedorismo são possíveis. Agora, há uma distinção importante para a gente fazer do empreendedorismo, ao olhar para a profissão, a revisitar esse olhar, do empreendedorismo que é desenvolvido no contexto intraorganizacional, de quem é empregado e vai empreender dentro da sua empresa, da sua organização, e de quem vai abrir um negócio, de quem vai empreender. Primeiro, que muitas vezes há uma diferença nas motivações. Muitas vezes, o profissional que vai empreender intraorganizacionalmente, já está numa organização, por exemplo, trabalha na prefeitura municipal de um determinado município, trabalha no estado, trabalha dentro de uma universidade. Esse profissional, muitas vezes, ele está buscando satisfação, reconhecimento, valorização, espaço. Esse profissional, muitas vezes, tem essa motivação. Já o profissional que, muitas vezes, vai empreender no ramo dos negócios, ele é um profissional que quer autonomia, que deseja maior autonomia, maior controle sobre seu escopo de prática. Então, existem algumas diferenciações nas motivações dentro da enfermagem para cada tipo de empreendedorismo, mas o fato é que há essa atitude do profissional, isso é bem importante dizer, vou explorar um pouquinho mais para frente essa questão do comportamento, e há também, por consequência das motivações e do contexto em que se está, diferenciações nas atividades. Por exemplo, o empreendedor de negócios, ele acaba assumindo muito mais riscos pela sua empreitada, porque ele empreende muitas vezes sozinho, é baixo ainda o número de sócios, quando a gente fala nos negócios de enfermagem, o enfermeiro costuma empreender muito só, quando ele vai abrir seu consultório. E quando eles abrem as clínicas, que ainda são em menor números, ou empresas de enfermagem, ainda também são minoritárias as sociedades entre enfermeiros. Isso eu estou falando de dados de uma pesquisa recente que a gente está terminando de sistematizar os dados, acrescentando essa informação aqui. Então, esse enfermeiro, ele assume um risco, muitas vezes, sozinho, assume um risco pelo negócio dele dar certo ou não, e também os riscos financeiros desse investimento. É uma empreitada bastante solitária. Já o intraempreendedor, a dificuldade dele é de outra ordem. Qual é a grande dificuldade do intraempreendedor? Muitas vezes, a posição de decisão que esse enfermeiro está dentro da organização dificulta que ele empreenda mais e que ele inove, porque ele muitas vezes não tem poder de decisão para fazer com que aquela inovação ou aquela atitude empreendedora se transforme em algo perene dentro da organização. Ele não consegue fazer com que aquilo se espalhe para dentro da organização. Mas como ponto positivo, ele possui, ao contrário do enfermeiro empreendedor de negócios,
apoio dos pares e uma organização estável. Se aquele empreendimento, aquela iniciativa, aquela prática inovadora não for muito bem incorporada, não dê muito certo, entre aspas, provavelmente ele vai dar sequência, vai experimentar de outra forma, vai tentar outro caminho com mais tranquilidade, com possíveis menos arranhões na sua experiência. E aí a gente tem, ainda nessas diferenças, algumas dificuldades para empreender e inovar. E aí é um pouco, tanto para o contexto do empreendedorismo de negócios, para o empreendedorismo social, todas as empreendedorismo intraorganizacional, todas as tipologias que eu trouxe aqui. Primeiro deles, eu apontaria, já que a gente está fazendo esse exercício de revisitar a nossa profissão, de olhar para ela de novo e nos enxergar como empreendedores e inovadores, penso que uma dificuldade para a gente fazer isso é o próprio processo de institucionalização da enfermagem. Falei que a gente ia tocar em alguns aspectos históricos, eu acredito que, pensando na enfermagem brasileira, o aspecto histórico mais importante da gente pensar um pouco sobre é que a nossa profissão, ela se constituiu como uma profissão que já nasceu dentro das organizações de saúde. Nossa formação e a demanda por formação de enfermeiros, ela era já para suprir uma demanda de trabalho intraorganizacional. Quando a gente tem, então, esse movimento, ele acontece todo já nesse contexto de institucionalização dos serviços. Num primeiro momento, a gente foi pensado para atender a demanda do Departamento de Saúde Pública, em 23, né, dentro dessas demandas. Depois houve um grande estímulo, um grande aumento da demanda por trabalho de enfermagem no contexto das organizações hospitalares, então fomos muito absorvidos por esse contexto, e progressivamente aumentando campos de trabalho, aumentando o campo de trabalho no Estado, por exemplo, com o Programa Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família, ampliação da contratação de profissionais de enfermagem, mas sempre institucionalizados. Sempre dentro desse contexto como empregados, majoritariamente pensados. E qual é a dificuldade nesse cenário? Primeiro, que os serviços de saúde, eles são bastante hierarquizados. Nós temos uma formação clássica dentro da hierarquia dos serviços de saúde. E esse excesso de hierarquia, essa verticalização dos serviços de saúde com muitos níveis, muitas cadeias de comando, diminui a iniciativa, isso dificulta o empreendedorismo e a inovação. Outro problema das organizações, por vezes, é o excesso de padronização dos procedimentos e das atividades. Isso diminui a criatividade. Então, quando tudo é muito padronizado, como quando tem procedimento operacional padrão para tudo, instrução de trabalho para tudo, protocolo para tudo, existe sim o ponto positivo, o ponto importante da uniformização das práticas, com base nas evidências, que a gente discute isso num outro departamento, mas ao passo, isso também diminui a criatividade. Porque se você junta isso com a hierarquia dos serviços, ou seja, é um grupo, é um determinado setor que determina como vai ser executado, que determina essa padronização, essas organizações, então, verticalizadas, acabam diminuindo a participação, a dinâmica dos serviços de saúde e da atuação do enfermeiro institucionalizado, ela é um pouco inibitória do empreendedorismo e da inovação. Como o nosso grande mercado de trabalho, ele é institucionalizado, ainda é institucionalizado, adicionalmente, a gente também não tem muito fomento, é como se fosse uma pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a formação que nos leva a pensar que o mercado de trabalho para a enfermagem é só institucionalizado, ou foi a institucionalização da enfermagem que levou a formação a só investir e ensinar futuros profissionais de enfermagem a trabalhar em ambientes institucionalizados? Eu acho que é um círculo que o tempo inteiro fica correndo e se completando, com uma dificuldade da gente saber o que é, mas a formação, de fato, reforça, então, essa ideia, porque ela mostra, basicamente,
essa realidade de trabalhar no contexto institucionalizado, de trabalhar em hospital ou de trabalhar na atenção primária em saúde, ou na média complexidade, agora com o desenvolvimento das redes, por exemplo. Mas esse fato é ainda muito presente. Há vários estudos, pesquisas, isso não é um problema só da enfermagem, tá? Isso é um problema da formação universitária no Brasil, da formação, de modo geral, relacionada ao empreendedorismo, há baixo estímulo a uma formação empreendedora dentro das universidades e dentro dos cursos de formação no Brasil. E, além de tudo, ela é uma formação que, por vezes, manifesta em demasiado um interesse pelo procedimento, o interesse pela técnica. A formação reforça a hiperespecialização e a hiperprocedimentalização do cuidado de enfermagem. Isso torna também um pouco difícil de empreender e inovar, porque para empreender e inovar, algumas competências são necessárias. Trabalho em equipe, comunicação, liderança, criatividade, iniciativa, que são coisas que por vezes passam de forma tangenciada na graduação. E isso também passa de forma tangenciada na educação continuada. Não estou falando que um profissional que não é formado ou que não é estimulado, ele não pode empreender. Se isso fosse verdade, a gente não veria tantos exemplos como a gente tem visto hoje. Agora, que a formação poderia colaborar para que esse movimento fosse mais intenso, isso eu não tenho dúvidas. E uma outra questão é o comportamento. Todos esses processos de institucionalização, de formação, de nos dizerem qual é o nosso lugar e onde a gente pode ficar, onde a gente pode estar, o que é papel do enfermeiro, o que o enfermeiro faz, nos circunscrever a alguns lugares, vão moldando uma certa mentalidade do que a gente entende que é nosso, do que a gente pode fazer, de como é a atitude de um enfermeiro, qual é o papel de um enfermeiro. Então, romper essas características no sentido de olhar novamente, de revisitar a nossa profissão, é fundamental para que a gente consiga, então, empreender e inovar. Há essas características, já coloquei algumas aqui, que são importantes para o empreendedor, do enfermeiro como empreendedor, de modo geral, sem especificar se vai ser no contexto de negócios ou no contexto intraorganizacional ou qualquer uma das outras tipologias. Mas boa comunicação, bom trabalho em equipe, capacidade de estabelecer redes, liderança, capacidade de criar, capacidade de iniciativa, todas essas coisas, elas são importantes para empreender e também para inovar. Então, o comportamento profissional, ele é fundamental. E eu destaco, tem vários estudos já publicados sobre a tendência empreendedora do estudante de graduação em enfermagem. Publicados, eu digo aqui no Brasil. E ele é baseado num teste que mede 5 dimensões do nosso comportamento. Então, é a nossa necessidade de autonomia, por exemplo, é a nossa capacidade de assumir risco, é a nossa liderança, a nossa capacidade de comunicação. E o que a gente observa nos estudantes de enfermagem que nos sugerem que existe essa mentalidade do enfermeiro de não se ver muito nesse lugar? A criatividade, a tendência do enfermeiro à criatividade, do estudante de enfermagem, ela é baixa nesses testes, e a necessidade de autonomia também, por vezes, é um pouco baixa, junto com a capacidade de assumir riscos. O que é alto nesse teste? É a disposição do enfermeiro de trabalhar duro. O enfermeiro não é um profissional, nesses estudos, estou destacando o enfermeiro porque é com ele que os estudos são desenvolvidos, ele não tem medo do trabalho, ele não tem medo de construir a sua caminhada para o sucesso profissional, para a satisfação profissional. Mas ele gostaria de uma caminhada mais segura, mais tranquila, do tipo, vou trabalhar tanto hoje, vou plantar tanto hoje, amanhã vou colher tanto. Então, ele não tem muita propensão para assumir riscos e tem uma baixa propensão a criar, e eu diria que tem muito a ver com esse processo de institucionalização da profissão, com a forma como nos configuramos dentro das organizações, tendo a formação como uma reforçadora disso, criando, então, esse comportamento. Podemos romper esse comportamento
Sim, com certeza podemos romper esse comportamento, olhando a nossa profissão por outra perspectiva, pegando esse conceito de empreendedorismo, de identificar um problema, que esses 3 elementos que eu coloquei aqui são problemáticos para empreender e inovar na enfermagem, tentar identificar oportunidades e agir sobre elas. Como que a gente pode agir sobre elas, então? Primeiro, com políticas de fomento ao empreendedorismo. E aí são vários tipos de políticas de fomento. Podem ser políticas de fomento financeiras, abrindo editais, estimulando financeiramente esses profissionais a empreender e a inovar dentro das organizações, ou facilitando o financiamento para enfermeiros que querem abrir o seu negócio, ou políticas de fomento relacionadas, então, a destinação de determinada carga horária ou de trazer algum tipo de benefícios para esses profissionais que abram negócios. Vai pensar como é que você estimula esses profissionais a empreender e a inovar. Um outro aspecto importante é a própria formação. Então, a introdução da ideia do empreendedorismo e da inovação para dentro da formação inicial desses enfermeiros, mas também da formação continuada. Pode ser por meio de disciplinas, de projetos de extensão, de projetos de pesquisa, convidar profissionais que estejam na prática e que façam empreendedorismos dessas diferentes tipologias que eu falei aqui para vocês, para conversar com os estudantes, para conversar com os profissionais, fazendo parcerias nesse sentido, para mostrar uma outra realidade, uma outra perspectiva sobre a profissão. Um outro aspecto importante, e aí eu destacaria que a gente já avançou muito nos últimos anos, a partir de 2016, com a resolução da estética, 2018, com a resolução das clínicas e consultórios, todas essas resoluções, a resolução das especialidades, enfim, uma gama de regulamentações que dão uma certa segurança jurídica e ética para os profissionais ousarem, então, não terem tanto medo de assumir o risco e empreender. E ampliar também esse escopo de prática, se discute hoje dentro do sistema COFEN-COREM, as práticas avançadas de enfermagem, ampliação desse escopo de práticas como uma forma de ampliar também o acesso da população. Então, essa atuação política e regulamentadora por meio do sistema COFEN-CORENs, ela é fundamental para que a gente possa empreender e inovar. E eu destacaria uma iniciativa recente do Conselho Federal de Enfermagem, que foi criar a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Enfermagem e Saúde. E essa comissão, ela tem, então, estimulado a criação de comissões nos estados. O estado do Maranhão criou esse ano uma CRI, como se chama, né, Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. O Rio Grande do Norte também criou, o Paraná já tem a sua comissão, Bahia tem Câmara Técnica, Minas Gerais vai criar uma comissão. Então, esse movimento interno, ele reconecta muito do empreendedorismo e da inovação e vai criar um dispositivo, não deixa de ser uma política de fomento para esse movimento também, dentro dos estados. E a disseminação de informações e exemplos, são matérias, são vídeos, são entrevistas, são podcasts, mostrar esses profissionais, fazer com que eles sejam conhecidos, reconhecidos. Já citei, mas vou citar novamente, o laboratório da OPAS e do COFEN de inovação em enfermagem. Santa Catarina tem, na última edição do laboratório, se eu não me engano, 4 projetos premiados, reconhecidos como projetos inovadores. Então, essa característica, ela é presente na nossa profissão, ainda que a gente tenha alguns entraves, e por conta desses entraves de processo, a gente tem, assim, uma dificuldade de se enxergar dentro dessa configuração. E eu acredito que o empreendedor, e aí eu coloquei ali que o empreendedorismo é o catalisador para a inovação. Então, o empreendedor, ele é aquele profissional de enfermagem que, por meio de atitudes e ações, ele, de certa forma, desafia a burocracia, desafia o status quo. Por conta disso, ele acaba inovando. Mas, antes de tudo, ele está com os olhos e os ouvidos bem abertos para perceber e examinar essas oportunidades, para entender o que está acontecendo no seu entorno. Lembrem lá
do Google, colocando que o profissional de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, eles são profissionais que estão o tempo todo conectados com o paciente, estão em 100% de permanência, como é colocado ali no processo de cuidado. Eles estão com acesso a questões relacionadas ao cuidado, a questões relacionadas à gestão, a questões relacionadas à educação, a aspectos políticos da nossa profissão, e podem, então, recolher e examinar essas oportunidades e criar condições para poder encontrar novos caminhos, resolver esses problemas, agregar valor em produtos, processos ou serviços, seja dentro das organizações, seja fora delas. E inovar de algum grau, de alguma forma, o cuidado que a gente oferta. Lembrando que o cuidado nem sempre é um cuidado direto, cuidado indireto também é cuidado. Administrar também é cuidado, educar também é cuidado, legislar também é cuidado, fiscalizar também é cuidado. Tudo isso é cuidado de enfermagem, ainda que não seja prestado diretamente a uma pessoa por meio de uma técnica, de um procedimento ou de um ato relacional com um paciente, uma família ou uma comunidade. E o objetivo final é a gente agregar valor. E valor pode ser a sensação de satisfação, pode ser a sensação de valorização, de reconhecimento, de merecimento. Tantos valores a gente tem para agregar por meio da nossa profissão e do que ela nos permite fazer, visto que temos um leque bem grande de possibilidades para atuar. Agora, esse caminho, ele não é um caminho linear, ele não é um caminho simples, porque temos, sim, grandes e importantes entraves para superar. Agora, se a gente olhar para a nossa história, se a gente olhar para a origem da nossa profissão, se a gente olhar para o nosso colega do lado, se a gente olhar para exemplos que são ventilados nas redes sociais por meio dos portais do sistema, por meio do perfil de algum colega, a gente vai ver que existem empreendedores na enfermagem em vários lugares, existem inovadores na enfermagem em vários lugares, a gente só precisa ampliar esse movimento e olhar de novo para a nossa profissão para resgatar esses elementos, superar essas grandes depressões, superar os entraves da institucionalização, melhorar os aspectos da formação e trabalhar os aspectos de comportamento para que a gente consiga, então, olhar para a nossa profissão e nos enxergar e fazer com que nos enxerguem também como profissionais empreendedores e inovadores, seja no ramo dos negócios, seja no ramo social, seja dentro das organizações, seja no digital, seja nas universidades ou em qualquer outro espaço. O empreendedorismo e a inovação são parte do profissional de enfermagem, basta a gente olhar de novo, basta a gente identificar oportunidades e agir para resolver os entraves que possam estar entre nós e elas. Aqui estão os meus contatos, está também o contato da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do COFEM, que eu integro desde o ano passado. Fiquem à vontade para nos escrever, fiquem à vontade para dialogar. Novamente, muito obrigada e feliz Dia Internacional do Enfermeiro. Muito legal, Johanna. Agradecer a tua brilhante fala e trazer assim esse conteúdo tão rico e de uma forma tão bem pontuada. O pessoal comentou aqui no chat, colocou nota 10, é mesmo, concordou com a tua fala, né? Acho bem importante tudo que tu trouxe, né? Extremamente relevante desde o início ali da palestra, quando tu aponta das diferentes perspectivas, e agora finalizando que sim, o caminho ele é árduo, né? Principalmente para a pessoa que quer empreender, que quer inovar, tem altos e baixos, mas quando a gente dá o primeiro passo já é o início para tudo, né? E a enfermagem ela tem se mostrado extremamente inovadora. E existem, como tu comentou ali, resoluções que elas
Então, ao lado do profissional, na resolução de estética que tu comentou, mais recentemente, agora em janeiro de 2022, a resolução do COFEM 685, que ela institui a concessão de anotação de responsabilidade técnica no serviço de enfermagem prestados de forma autônoma ou liberal, então dá outra autonomia para o profissional, né? E eu acho que essa tua fala, ela também agrega muito para as pessoas que assistiram, né? O pessoal está colocando ali pela excelente palestra, ótima palestra, gratidão, está te agradecendo, porque eu como enfermeira, né? Nós como enfermeiras, a gente sabe que a gente tem que inovar sempre, né? Tu tá atuando como professora, com certeza na sala de aula também é inovador, e quem está na assistência também, volta e meia a gente roda nos campos de estágio e passa nas clínicas e vê alguma coisinha que o enfermeiro criou ali no setor para inovar, alguma coisa assim, né, que poderia até ser uma patente nesse sentido. Então, tem comentários aqui te agradecendo, obrigada, Johanna, é verdade, o enfermeiro precisa se enxergar melhor como agente de mudança e melhorias em todas as áreas na saúde e bem-estar. Te elogiaram bastante aqui. Vamos ver se vai surgir mais alguma pergunta aqui. E a tua fala, assim, foi maravilhosa, parabéns. Tá sem o som. Não, obrigada. Falar sobre esse tema é um desafio, mas ao mesmo tempo é sempre é uma alegria, porque promover que a gente olhe de novo para nós mesmos, né? Que a gente resgate esses princípios. Penso que por vezes a gente ou a gente às vezes está numa condição bastante judiada, né? Uma jornada de trabalho extenuantes, salários vergonhosos, assédios de todo tipo, né? Violência mesmo no contexto de trabalho. É difícil você enxergar essas perspectivas, mas como categoria a gente precisa criar essas condições. Existem essas dificuldades. A gente já deu um avanço para, por exemplo, o empreendedorismo intra-organizacional com o piso salarial de enfermagem, que a gente avance também, criando espaços para que a gente tenha carga horária para projetos, para que a gente possa se dedicar para essas atividades, para que o nosso trabalho seja valorizado dentro das organizações, para que o enfermeiro tenha conhecimento, como tu disse, de que essa inovação que ele fez em algum processo ou que ele fez em algum serviço, ela pode ser patenteada, que ele pode ser reconhecido dessa forma. A formação entra e a parceria com os agentes da universidade, essas relações do empreendedorismo acadêmico, elas podem servir para isso também, é olhar mesmo para esses dispositivos que a gente tem e se apoderar deles, e pegar eles para nós, as legislações, as resoluções, o conhecimento, as relações estratégicas, a rede de contatos, olhar para o cenário que a gente está, identificar oportunidades, se integrar e agir. Agindo que a gente vai conseguir, de fato, empreender, inovar e gerar impacto na saúde, no acesso à saúde, na nossa própria satisfação pessoal e profissional ao exercer a nossa profissão, que isso é tão importante também quanto qualquer outra questão. Eu tenho percebido aqui, eu estou atuando no departamento de fiscalização, né, do Corém aqui de Santa Catarina, e eu tenho percebido que os profissionais, eles têm buscado cada vez mais vir aqui para se inscrever, para tirar a anotação de responsabilidade técnica para trabalhar como autônomo, né, seja no consultório ou então até abrindo uma clínica. Então, eu acho que essa é uma vertente, né? Não sei como é que vocês têm visto isso, e também eu acho que seria legal se tu comentasse um pouco o que a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do Conselho Federal ela faz, como é que é a atuação de vocês. Para mim também é algo novo, né? Então fiquei curiosa para conhecer um pouquinho, se tu puder falar um pouquinho para a gente que está assistindo. Eu penso que a grande demanda dos profissionais nesse momento e dos próprios conselhos é essa regulamentação relacionada à atuação nas clínicas e nos consultórios. Isso tem crescido muito, muito, muito em todo o país. E a ideia da comissão, na verdade, ela tem 3 grandes tripés, né? Primeiro, dar esse suporte dentro do sistema COFEM-Corém. A gente costuma
usar uma linguagem do empreendedores de negócio e dizer que o nosso cliente interno são os conselhos regionais. Auxiliar nesse processo de identificação, de acompanhamento desses profissionais que estão querendo empreender no empreendedorismo de negócios, de orientação dentro do escopo das legislações e ajudá-los a sistematizar fluxos e processos, cada conselho dentro da sua demanda. Então, a comissão tem essa dinâmica interna relacionada a esse apoio aos conselhos regionais no que diz respeito ao empreendedorismo de negócios, principalmente. Tem também uma linha bem forte de educação, no sentido de difundir o que se entende por empreendedorismo, o que é empreendedorismo na enfermagem, quais são as possibilidades que existem de atuação. Por meio do Cofem Play, que foi lançado recentemente, estão sendo produzidos conteúdos específicos para que os profissionais possam acessar por meio da comissão, essa produção e depois a disseminação via Cofem Play. E também a comissão se desloca comumente para os conselhos regionais e faz reuniões locais, ajudando a estimular e criar essas comissões. Então, já houve reunião no Maranhão, houve reunião, então, no Rio Grande do Norte. Nesse mês, a reunião vai ser em Rondônia. No próximo mês, a reunião vai ser em Belo Horizonte, e assim itinerante, provavelmente em julho no Paraná, e assim sucessivamente. No CBCenf, a gente também está propondo uma dinâmica de formação bastante forte. E internamente, no sentido de legislação, a gente também tenta subsidiar o plenário do Conselho Federal de Enfermagem para atender algumas demandas que a gente percebe que são demandas da dinâmica do empreendedorismo. Dentro da comissão existem vários atores, existem intraempreendedores, existem empreendedores de negócios, existem pesquisadores, professores, existem empreendedores sociais, é uma gama dessas tipologias da enfermagem para que a gente consiga ser também canais que consigam fazer fluir essas necessidades que a gente percebe, cada um dentro do seu segmento. Então, em resumo, Júlia, seria isso, esse acompanhamento e assessoria dos conselhos regionais, essa vertente da educação e uma vertente bastante forte relacionada à própria legislação. A gente está discutindo agora, por exemplo, uma proposta de unificação e simplificação das resoluções de registros de empresas, clínicas e consultórios, e a questão da anotação da responsabilidade técnica, como é que a gente unifica, padroniza o formulário, facilita esses fluxos, mais ou menos por aí que a comissão está atuando no momento. Que legal, que legal. Parabenizo, então, pela tua fala, né, novamente. Eu acho que muito rica, bem esclarecedora também. Lá no início você falou também da LDB, que tem o empreendedorismo e inovação, né, tentando inserir isso como tema transversal dentro dos currículos, então isso também já é um ganho bem grande, né, porque na enfermagem a pincelada que a gente tem de empreendedorismo, pelo menos que eu tive, né, tô há 11 anos de formada, ela é um pouco vaga, né, e eu acho que isso também vai ser um grande ganho para a enfermagem, né? Vai ajudar muito o profissional aí a tomar forças, asas para empreender, inovar e ir atrás dos seus sonhos, né? Que é isso que também motiva. Deixa eu só olhar o chat, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí finalizo ali com a fala da Caroline. Obrigada, professora Johanna, pela excelente explanação. Te agradeço novamente, desejo um belo dia a todos vocês, obrigado por estarem aqui conosco, e lembrando que às 15h30 a gente tem mais uma palestra sobre empreendedorismo novamente, com a enfermeira Noelle. É isso, obrigada, Johanna. Obrigada, Júlia, obrigada a todos vocês que nos assistiram e ainda vão assistir a reprise futuramente. Um abraço. Abração, tchau, tchau. Tchau.